Face, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Enfim, todos meus amigos das redes sociais. Que Deus os abençoe, dê força. Primeiro dia de agosto, mês de ventania, né? Mês de calor também. Só que vai ser o frio. Só tá calor demais, ser o frio. Deus sabe todas as coisas, nós só sabemos reclamar, né? Vamos. Estou feliz, Senhor. Mais uma vez, não vou cessar de agradecer a vocês pelas mensagens, por ter me acompanhado, ter me dado força para chegar até aqui. Só vocês na minha vida, porque é presente de Deus. Ontem eu fiz a barba, graças a Deus, estava agoniado. E Deus tem me honrado com a vida de vocês. Eu creio que vocês também têm sido honrados com a presença de Deus. Eu não tenho certeza. Vamos mais um capítulo, mais um vídeo hoje. Salmo 89. É um versículo pequeno, 89, versículo 34, né? Depois nós vamos para o Provérbios 14. Eu não vou deixar de... O Salmo 91, eu estava olhando, né? Filha não pulou, mas eu vou falar alguma coisa a respeito dele. Se puder, falar porque eu não dou conta de copiar. Ela estaremos por dentro dele também. Quer dizer que no mês eu não vou enviar essa mensagem. Não dá. Ela não está por aqui lá para copiar. Talvez se ela chegar, estiver por aqui até domingo, a gente copia. Vamos lá? Vou começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça e tua presença. Obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, pelo sol que brilha, pelo calor, pela chuva, pelo frio. Obrigado, Senhor, me dá um leito para mim poder repousar, um teto para me cobrir da chuva, do sol. Pai, é uma família que o Senhor me deu. E obrigado principalmente por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer, que desagrade o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa. Temos entristecido o teu Espírito, Pai, com a nossa falha, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro de Salmo 89, versículo 34, também no livro de Provérbios 14. Não seja feita a nossa vontade, no que nós queremos ouvir, mas que o teu Espírito tenha a falar. Fala conosco para que precisamos ouvir a tua voz, Pai, e nos dá força para obedecer e seguir a doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmão, Salmo 89, versículo 34. É um salmista, é Asaf, se eu não me engano, Asaf. Ele é um salmo, uma aliança que Deus fez com Davi, ou seja, um concerto. E nós trazendo essa mensagem, né, nós mais pensamos, eu medito, quantas alianças Deus fez com o povo. Ele fez aliança com Noé, que não destruiria mais a terra pelo dilúvio. Nós vimos aí, chove que houve mais nada destruído. Hoje o que é destruído não é pelo dilúvio, é pela mão do homem que tem acabado com a terra, tem transformado a terra. Tem feito muita construção, não tem para onde a água correr. É asfalto, mais calçamento e água. Muitas casas. Então, é o crescimento da população. Mas a aliança que Deus fez, dilúvio não haveria mais para destruir a terra. Mas ele deixou claro que iria destruir pelo fogo. Está lá no Apocalipse. Agora, o Salmo 89, versículo 34, é a aliança que ele fez com Davi. Nós vamos ver no versículo 35 que fala: não quebrarei a aliança que eu fiz com meu servo Davi, por amor ao meu nome, por amor a ele. Lá no versículo 35, não está aqui, mas é o que diz. É uma aliança que Deus fez com Davi, que o reinado dele seria a terra.
e os filhos deles andassem no caminho deles. Mas se não andar, ele correria com vara de homens com açoite. E assim Deus cumpriu a sua aliança. Quantas alianças, quantas vezes nós renovamos nossa aliança com Deus e continuamos falhando, Deus não falha, Ele não muda. Diz assim o versículo 34: Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. E nós vemos que tudo que Deus falou a respeito da terra está toda a Bíblia. As alianças dele, tudo que ele falou está se cumprindo. Ele fala, para deixar nós bem claro, que ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele não muda e não vai mudar. Mas o homem tenta mudar. O homem quer mudar, quer mudar da palavra, tenta andar com falsidade, mas Deus é o mesmo. Ele está no céu olhando as nossas atitudes, Ele está nos vendo. Mas a aliança que Ele faz conosco, Ele não muda, não muda nada, Ele não altera nada. A aliança que Ele fez com nossos antepassados, ela permanece firme. Nós somos descendentes de Abraão e Ele falou que nós herdaríamos essa terra. Nós estamos aí, tomando posse da terra. Mas ainda a aliança dele continua firme. Ele fala de uma nova Jerusalém. Ele fala que nós aqui somos peregrinos. Ele fala de Jesus voltar para buscar a igreja. Essa é a aliança que ele fez com o homem. Ele disse que para nós vamos numa choro, num sofrimento, numa peste, numa doença, não há nada de mal. Não vai precisar de luz, é uma aliança. E essa é a última aliança que vai se cumprir. Então a palavra do Senhor, ela não altera, ela não muda. Apesar de nós, os homens, tentar mudar, nós fazendo, o homem fazendo, né? Da mentira, querendo que a mentira seja verdade, a verdade mentira. Estão destruindo a verdade, que é a palavra do Senhor. Estão destruindo, tentando destruir, né? A vontade de Deus na terra, mas Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, Ele não vai mudar. Nós tentamos mudar, mas Deus não muda. Tanta coisa que tem, tantos mandamentos que Deus deixou. Está lá no Velho Testamento, mas todos eles valem. Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Nós estamos debaixo da graça, mas a lei continua valendo, Deus não muda. Nunca vamos esquecer, irmão, nosso Deus não muda. A aliança que Ele fez conosco é eterna, ela não invalida. Então, é essa a palavra do Salmo 89, versículo 34. Vamos para o Provérbios 14. Ele começa lá no Provérbios 10, Salmo de Salomão. Ele não tem outra divisão. Ele começa no Salmo 10 e vai. Salmo não, Provérbios de Salomão, ou Sabedoria de Salomão. E ele é detalhado em capítulos, em versículos. É o que nós devemos entender. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Deus abençoe. Aqui ele fala da mulher, como fala também do homem. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Mulher que tem sabedoria, ela edifica a sua casa. Ela não tem fofoca, ela não tem mentira, não tem disse-me-disse, mas a tola, ela dá ouvido a palavras, dá ouvido a fofoca e vai isso é mulher e homem, mas a palavra diz a mulher, né? Mas vale para os homens também, sabe? A tola derruba com suas próprias mãos. Quando a gente faz, a mulher, o homem faz a coisa errada, ele está derrubando, destruindo a sua casa com suas próprias mãos. Seguindo caminhos ociosos, ouvindo mentiras, me diz. Versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos despreza. Quando a gente anda em retidão e obediência à palavra do Senhor,
Nós tememos ao Senhor. Quando nós andamos em retidão, nós tememos ao Senhor. Ou seja, nós obedecemos ao Senhor. Mas o que desvia dos seus caminhos, despreza. Quando nós afastamos da doutrina, do ensinamento do Senhor, nós desprezamos o Senhor. E quando nós desprezamos o Senhor, nós desprezamos a nossa própria salvação, a nossa própria alma. Então nós devemos andar em retidão com o Senhor. Se nós somos retos com Deus, somos retos com nós e com os homens. Versículo 3, irmão. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas o sábio se conserva pelos próprios lábios. Na boca do tolo está a punição da soberba. Tolo é aquele que não sabe, não tem caminho certo. Tudo para ele está certo, o errado está certo. Ele segue o ensinamento dos outros, aonde manda ele vai, onde nós aponta ele vai. Ele não obedece, ele não teme. Mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. A pessoa sabe, ele sabe o que fala, ele medita no que vai falar, ele tem atenção no que vai sair da sua boca. No versículo 4 diz assim: não havendo boi, a manjedoura fica limpa, mas veio a força do boi, a abundância de colheitas. Se não tem animais para a terra, não tem animais, ou não tem bois, né? O celeiro, a manjedoura, o curral fica limpo. Mas sem a força do boi, ou pela força do boi, a abundância de colheita. Porque nós usamos, naquela época, você usava boi para arar a terra, para plantar. O boi foi usado para se faltar o boi, não há colheita. Se faltar animal, não há colheita. Aqui ele põe boi. Mas no nosso tempo, não sei naquele tempo, o povo usa bois. Eu lembro assim, meu avô morava numa fazenda no interior de São Paulo. Lá usava-se cavalo para a terra, para arrastar lenha, usava boi também. Então era uma mistura, né? E aqui fala que na falta do boi não há colheita. Versículo 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa desboca mentira. A testemunha verdadeira, ela não vai falhar, ela não vai mentir. Mas a testemunha falsa desboca mentira, fala mentira. Quando a gente vai a juízo, algum julgamento, o juiz põe a mão da gente sobre a Bíblia e manda a gente jurar do Senhor que nós diremos a mentira. Se você dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Ali é o juramento que hoje o homem faz no julgamento, nós pomos não perante a Bíblia. Mas muitos mentem. Muitos, para salvar a sua pele, principalmente no caso de trabalho, quando é julgamento de trabalho, para não perder o emprego, as pessoas mentem em favor da empresa, para prejudicar o seu ex-colega de trabalho. Então é mentira. Essa é testemunha falsa. Por isso que o juiz, hoje sempre foi assim, eu creio. Quando a gente vai a julgamento, e põe a mão sobre a Bíblia, quando a gente testemunha, e tem aquelas palavras. Né? E pior que o homem não honra a Bíblia. O homem está cometendo mentira. Versículo 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. O escarnecedor, o mentiroso, o falso, ele busca sabedoria, mas não acha. Porque a cabeça dele é desviada para mentira. O coração dele é desviado para mentira. Ele não acha sabedoria. Porque quem não tem sabedoria, ele é um tolo. Ele é um falso. Mas o prudente, porém, tem conhecimento fácil.
Prudente, para quem é prudente, ele procura conhecer as coisas para poder falar, não fala de qualquer maneira, ele busca sabedoria que vem de Deus. Já vai? Mas você vai não? Porque segunda-feira eu fiquei pesada. Ah. E eu tô perdendo um pouco peso. Versículo 7. Desvie-te do homem sensato, porque não acharás fácil conhecimento. Desvia do homem sensato, desvia do homem fácil, porque nele não achará conhecimento. O homem falso, nós temos que desviar dele. Assim como nós somos falsos, quando nós somos falsos, a pessoa tem que se desviar de nós, porque não acha conhecimento. Versículo 8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolo é engano. A sabedoria do prudente é entender para onde ele vai, o que faz, a hora que faz, mas o tolo, o caminho dele é engano. Aqueles que levam a vida de engano. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. A pessoa tola, a pessoa insensata, a pessoa que não tem conhecimento, ele zomba do pecado. O pecado para ele é bom mesmo. Ele não importa com o pecado, não importa com erro. Tudo para ele está bom, a pessoa tola. Ele acha que o pecado não tem nada a ver. Nós vemos muitos isso, até nas igrejas, né? Mas entre os retos há benevolência. Então, irmão, nós, o livro de Provérbios, eu interpreto ele de versículo a versículo. É um ensinamento que Salomão deixou para nós, pelo Espírito de Deus. No versículo 10 diz assim: o coração conhece a sua própria dor, o estranho não participará da sua alegria. O coração, só você, o coração, só ele conhece a dor que você sente, as suas perdas, os seus ganhos. Só o coração da gente que sabe. O estranho participar da sua alegria. O estranho não participar da alegria do nosso coração, porque ele não tem prazer no que você está recebendo de bom, das bênçãos que o Senhor te dá. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A casa dos falsos, dos mentirosos, dos que desejam mal, ela se desfará. Lá no versículo 36, capítulo 10, diz: não te indignes por causa do ímpio, que ele prospera, que logo se vai. É como uma folha, irmão. A casa construída com impiedade, com maledicência, ela desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Se você é reto, se você é verdadeiro, se você deseja o bem para as pessoas, a tua casa ela florescerá. Embora as pessoas achem que você é fraco, você é um pequeno, não tem valor, mas a tua casa florescerá. Quem dá valor a você, quem não dá valor é Deus. Ele pega o pequeno e faz ficar grande. É Deus que transforma. Versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quantas ciladas nós às vezes caímos. As pessoas tolas, né? Que quer tudo, vai pela cabeça dos outros. Isso nós vimos já no versículo anterior. O caminho dos tolos, os caminhos das pessoas perversas, parece direito. É o caso hoje das pessoas que furtam, que roubam. Parece que é bom, parece que é direito, tudo que usa droga, mas o fim leva à morte. Olha quantas pessoas são assassinadas por causa de furtos e roubos.
Quantas famílias são destruídas por causa de droga? É um caminho que ao homem parece direito. É um caminho que o homem acha que é bom. Quantas pessoas caem nessa condenação por ouvir falsos amigos e caem no mundo da droga, da bebedice e no final morre. Ninguém vai salvar. Até no riso o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza. Quantas vezes a gente está rindo, a mente, a boca, a mente alegre, cheio de riso, né? Mas o coração está dolorido, nosso peito está doendo. O fim da alegria é tristeza. Muitas vezes você está alegre, fingindo estar alegre, mas você teve uma perda. O fim dessa alegria é a tristeza. Devemos estar preparados para tudo, irmão. Até no riso o coração sente dor. O fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Muitas vezes você faz bondade para as pessoas. Acontece isso comigo, depois se arrepende, né? Uma vez a gente se sente um tolo. Você ajuda a pessoa, vira as costas, você faz um favor, depois ela nem pensa em pagar. Você se sente um tolo. O simples acredita a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quando a gente é simples, ingênuo, a palavra certa para hoje o povo do mundo, nós somos ingênuos, nós damos crédito a tudo. Cada palavra de mentira, de verdade, que fala conosco, a gente dá crédito. Então é isso que acontece com as pessoas simples. Mas os prudentes atentam para os seus passos. Deus abençoe, meu irmão. Que é a palavra de hoje de Provérbios, Jesus Cristo está voltando, Jesus tem muito me ama. Gravação de Jesus Cristo.